Evangelho conforme João, capítulo 3, eu vou ler do verso 22 ao verso de número 30. Diz assim o texto: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e os judeus suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oremos. Senhor amado e Deus bendito, nós exaltamos o Senhor, gratos por mais um momento de culto, gratos pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez no dia do Senhor em adoração ao Teu nome, na certeza de que seremos aceitos por meio de Cristo e que o Senhor mais uma vez se agradará em falar ao nosso coração por meio da palavra. Que seja assim neste instante em que a Tua palavra será pregada para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na minha época de seminário, meu professor de prática de pregação, reverendo Jorge Alberto Canelhas, recentemente falecido no finalzinho de 2020, compartilhou com a classe um esboço de um sermão que ele pregou exatamente nesse texto, e aquilo marcou tanto a nossa vida, minha e dos amigos, que ao olhar para o texto eu lembrei deste sermão, e eu vou usar como base para o sermão dessa noite a estrutura de sermão que ele usou naquela ocasião, tratando então da humildade aqui de João Batista. O texto diz que, no verso 22, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Depois disto, nós sabemos que é a festa da Páscoa. Jesus tinha ido a Jerusalém para a festa da Páscoa, e ali naquele momento ele também se encontrou com Nicodemos, onde ele teve a conversa que nós vimos aqui a respeito da salvação. Então, depois destes eventos, ele vai então para outro lugar. Diz aí: foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali então ele permanecia com os discípulos e batizava. Um detalhe importante que João vai mencionar mais à frente, aqui ele então dizia que Jesus batizava, mas se você for no capítulo 4, João vai explicar como que se dava isso. Ele diz assim no verso 1 e no verso 2: Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e então vem uma explicação do evangelista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus, ele não batizava pessoas, ele pregava, e por meio dos seus discípulos então ele estava batizando. Esta é a ideia aqui, e é isso que João vai falar um pouco mais à frente. O verso 23 então vai informar que João Batista continuava o seu ministério. Diz aí assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era
batizado. Então perceba aqui, João Batista apareceu lá no início do Evangelho, batizando, multidões iam até João Batista. Aquele discurso dele era duro, ele dizia que aqueles homens não se livrariam da ira vindoura pelo simples fato de se apresentarem ao batismo, e então Jesus se apresenta para ser batizado. A partir do momento em que Jesus é batizado, ele inicia então o seu ministério, logo após ser tentado no deserto. E então Jesus agora está também do outro lado do Jordão e está batizando. E a informação que o evangelista traz é: João Batista não terminou ainda o seu ministério, ele continua batizando. Entretanto, as pessoas não iam a ele como anteriormente, não eram mais multidões que iam até Jesus, porque gradualmente essas pessoas estavam indo agora para Jesus em vez de ir para João Batista. É por isso que no capítulo 4 os fariseus estão ouvindo dizer que Jesus estava batizando mais do que João Batista. No verso 24, João, agora o evangelista, explica, faz aqui uma nota explicativa para os seus leitores. Veja só: pois João ainda não tinha sido encarcerado. E por que se faz necessária essa nota aqui do evangelista? Porque ele parte do pressuposto de que os seus leitores conhecem os sinóticos, e nos sinóticos vai vir o relato de que João Batista será preso, ele será depois decapitado e morto. E então aqueles que estavam lendo o evangelho de João poderiam então pensar: mas como é que João Batista está batizando, se nós fomos informados lá no evangelho que ele está morto? Então ele faz questão de dizer: olha, não há contradição aqui, neste momento que eu estou relatando, João Batista ainda não tinha sido encarcerado. Nos versos 25 e 26, você tem então o registro de um atrito que acontece entre os discípulos de João Batista, os seguidores de João Batista, com um judeu. Esse atrito se dá, essa disputa se dá em relação ao batismo, o significado do batismo. E aí então estes discípulos de João vão até João Batista e eles estão enciumados. Veja só o que diz o texto no verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Você acha que contenda começou agora, certo? No Facebook. Eles estão aqui discutindo sobre a purificação. O que isso significa? Como é que é? Quem é que faz? E aí diz: e foram ter com João, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então eles tomam conhecimento que Jesus está lá do outro lado, que as pessoas estão indo até Jesus. Isto incomoda os discípulos de João Batista. E é interessante porque eles sequer mencionam o nome de Jesus aqui. Eles não dizem: olha, Jesus está lá batizando. Mestre, aquele que o Senhor batizou está lá batizando. E está todo mundo indo atrás dele. João Batista então vai responder aos seus discípulos. E na resposta de João Batista, você aprende como demonstrar humildade. É esse o tema de hoje: como demonstrar humildade. A primeira verdade no texto que mostra isso, como é que você demonstra humildade, está no verso 27. Reconheça a fonte dos dons, ou a origem dos dons. A resposta de João é a seguinte: respondeu João: o homem não pode receber nada, ou coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Diante da questão colocada pelos seus discípulos, você verifica que a percepção de João Batista, ela é uma percepção admirável a respeito da fonte dos dons. Quem é que concede dons aos homens?
E o que João Batista está dizendo aqui é que Jesus não poderia fazer nada se o Senhor não tivesse designado ele para isso, porque tudo aquilo que o homem faz vem do alto, tudo aquilo que o homem recebe vem do alto. E aqui no Evangelho de João, esta mesma verdade vai ser afirmada em outros lugares. Veja, por exemplo, no capítulo 6, no verso de número 65. Prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Da mesma forma que Jesus estava em seu ministério, porque isso foi dado pelo Pai, concedido pelo Pai, as pessoas só poderiam ir até Cristo se isso fosse concedido pelo Pai. Vá agora lá no capítulo 19, e aqui no capítulo de número 19, você tem um diálogo de Pilatos com o Senhor Jesus Cristo, e no verso de número 10, Pilatos então diz: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele estava interrogando Jesus sobre a razão dele estar ali, por que ele tinha sido entregue, e Jesus simplesmente não responde nada. E ele então faz esta afirmação categórica: eu aqui sou a autoridade, e eu tenho autoridade para deixar você vivo, eu tenho autoridade para tirar a sua vida. Veja o que Jesus responde: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. De novo Jesus reafirma o mesmo princípio. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: de fato você está investido de autoridade. Essa autoridade foi dada de cima, foi dada do Pai, foi dada pelo próprio Cristo. E agora, quando os discípulos de João chegam para ele enciumados: olha, mestre, aquele que o Senhor batizou está lá do outro lado, está todo mundo indo atrás dele. João Batista tem a mesma percepção. Ele está fazendo aquilo que foi concedido do alto, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E o que você tem aqui na resposta de João Batista, o que você tem nos lábios de Jesus ao falar com Pilatos, está presente tanto na teologia de Paulo quanto na teologia de Tiago. Abra a sua Bíblia aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4. E aqui você tem assim, versículo 7. Veja a pergunta de Paulo: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Veja que é o mesmo princípio daquilo que está acontecendo lá. Aquilo que você tem, você recebeu. E se você recebeu, por que você está se gloriando? Se você for a Tiago capítulo 1, você vai lembrar que Tiago diz àqueles irmãos: não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Então Paulo está dizendo que ninguém tem naturalmente um dom, isso é concedido por Deus, logo não há por que alguém se ensoberbecer com aquilo que faz. E Tiago está dizendo que é preciso ter plena consciência de qual é a origem disso tudo, qual é a origem das boas dádivas. E João Batista tem esta percepção correta. Ele não fica enciumado como os seus discípulos. Na verdade, ele está dizendo: o homem só pode ter aquilo que do céu é dado. Ele reconhece aquilo que as Escrituras apontam o tempo inteiro: Deus é a fonte de todo o bem. E a sua resposta humilde é uma repreensão aos seus discípulos. É como se João Batista estivesse dizendo o seguinte: qual é o motivo
do espanto. Por que vocês estão espantados de as pessoas irem até o Senhor Jesus Cristo? O que João está mostrando então para os seus discípulos é que não havia motivo para contenda, visto que a obra de Cristo tinha a mesma fonte que a obra que João Batista já vinha realizando. João Batista demonstra humildade, reconhecendo a fonte dos dons. Como é que você lida com os seus dons, com as suas habilidades, com os seus talentos? Como é que você lida com aquilo que você faz, sobretudo quando aquilo que você faz é muito bem feito? Quando você ralou bastante para chegar onde você está, você reconhece a capacitação de Deus na sua vida, ou você chama para si a glória? Você procura manter em sua mente que as suas realizações só são possíveis por causa da graça do Senhor? Você, pastor, o senhor não sabe quanto que eu ralei para chegar aqui, viu? Eu não sei mesmo não. Você deve saber, mas saiba que você ralou e teve capacidade para isso, e foi bem sucedido por causa da graça do Senhor, porque você não pode se enganar. Tudo de bom vem lá do alto. As coisas que você pode bater no peito e dizer, isso é meu, é quando você peca, é quando você sai fora do caminho do Senhor, é quando você é egoísta. Isso é tudo seu, isso é tudo meu. Mas não se engane, como diz Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Infelizmente, meus irmãos, muitos crentes têm esquecido que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Isso tem levado muitos cristãos a se ensoberbecer, a se acharem melhores do que outros, isso em várias áreas, quer seja nas suas capacidades, e como eu disse, é preciso que você olhe para as suas capacidades com humildade, louvando e agradecendo ao Senhor que tem usado a sua vida. E você precisa também lembrar constantemente que independente daquilo que você realizar de bom, você é instrumento nas mãos do Deus, que opera em vós o querer e o realizar. Não é assim que Paulo afirma? Isso é verdade em relação ao desenvolver a salvação, que é o foco do versículo, mas isso é verdade em relação a todas as áreas da vida. Mas além das questões de talento e de capacidade, há algo ainda pior. Quando pessoas que estão na igreja nutrem bem lá no fundo do seu coração um orgulho de achar que eles merecem ser salvos. Eles são boas pessoas, eles têm boa índole, eles são diferenciados, eles não são tão ruins quanto outros que estão por aí. Dá quase para ouvir aquela oração do fariseu: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Estamos todos no mesmo barco, e ninguém merece a salvação. Deus, por livre e espontânea vontade, como vimos na semana passada, deu o seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual era a condição dos homens no mundo? Em trevas. E é por isso que muitos permaneceram. A luz estava no mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas não se engane, as obras daqueles que creram em Cristo eram igualmente más. Elas começaram a ser boas obras a partir do momento em que Deus transformou os corações e fez com que eles contemplassem a Cristo e crescem no Senhor Jesus Cristo. Porque o que diferencia crentes de incrédulos não é o fato de uns
serem boas pessoas e outros não, ou de uns pecarem e outros não, mas a graça abundante de Deus, que sem merecimento algum, escolheu homens e os chamou pela graça. É por isso que crentes não podem, nem de longe, deixar que os seus corações nutram aí algum tipo de sentimento de que, tá bom, eu mereço a salvação. Principalmente a salvação não é recebida se do alto não for dada. É por isso que aquela resposta anterior de Jesus a Nicodemos, um homem fariseu, que como todo fariseu entendia que precisava fazer coisas para ser salvo, a primeira coisa que ele ouviu de Jesus: é necessário nascer do alto, ou na nossa tradução, é necessário nascer de novo, porque sem isso não há possibilidade de salvação. Quem não reconhece a fonte de todo bem, acaba por tentar usurpar de Deus a sua glória, quer seja na salvação, quer seja nas suas realizações pessoais. Mas o texto continua, e ele continua ensinando sobre como demonstrar humildade, e você no verso 28, aprende que você demonstra humildade ficando satisfeito com o papel que o Senhor tem designado para a sua vida. Veja só o que diz o verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E mais uma vez João Batista repete o que ele tinha afirmado lá atrás, naquela ocasião em que enviaram uma caravana. João Batista estava chamando muita atenção. A caravana é enviado para perguntar: quem é esse homem? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é o profeta? E naquela ocasião ele foi bem claro, dizendo que ele não era o Cristo. E os seus discípulos, estes que agora estão ali, olhando para ele dizendo: Senhor, João, mestre, não vai fazer nada não? Este homem está lá batizando, toma uma providência aí. João olha para eles e diz: vocês não estão lembrados não? Vocês estavam lá quando eu disse: eu não sou o Cristo. Vocês testemunharam a minha resposta. Veja, vós mesmos sois testemunha de que eu disse isso. Eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. Então não fazia sentido algum estes homens contenderem com aquele judeu, que contenderam com o judeu, estarem enciumados com o fato de todos irem até Jesus. Afinal de contas, esse era o papel de João. João era o holofote que apontava para Cristo, e agora os homens estavam vendo Cristo, eles iam a Cristo, eles não iam para o holofote. A função do holofote é mostrar alguma coisa, e quando aponta para algo, você vai na direção do que está sendo apontado. Você não vai lá ficar admirado com o holofote. E João Batista está dizendo: vocês sabem disso, vocês foram testemunhas, não contendam. Eu vim para testemunhar da luz, e como disse João lá no início, ele veio para testemunhar da luz. Ele não era a luz. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Ele preparava o caminho para o Senhor, ele não era o caminho. E ao relembrar aos seus discípulos o que havia dito lá naquela arguição feita pela caravana, João demonstra que aceita muito bem o seu papel, que aceita muito bem a vontade soberana que o Senhor tem para a vida dele. Ele estava bem contente, e é por isso que ele não ficava reclamando e murmurando. Ele não ficava lá no seu canto dizendo: está vendo, apareceu outro aí, ó, ninguém quer mais saber de mim. Ele está feliz, as pessoas estão ouvindo a sua pregação, porque se havia pessoas indo até Cristo, isso era parte do ministério de João Batista.
João estava bem satisfeito com o seu papel, com a sua posição. Ele está consciente daquilo que Paulo vai escrever mais à frente, quando ele fala assim aos crentes romanos, lá em Romanos 12: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Paulo vai escrever à igreja e vai deixar isso bem claro para a igreja. A igreja recebe dons do Senhor, e estes dons servem para edificação mútua, mas um não tem que olhar para o outro e ficar pensando que queria estar naquele lugar, que queria estar naquela determinada posição, porque a origem é a mesma, a fonte é a mesma. O corpo é o corpo do Senhor, e a glória não é dos membros do corpo, não é daqueles que estão executando o serviço na igreja, a glória é do Senhor da igreja. E saiba aí que muitas das frustrações enfrentadas pelos crentes acontecem por eles não se contentarem com aquilo que o Senhor tem dado a eles. Ao invés de olhar para aquilo que Deus já tem agraciado e dado, eles estão olhando sempre para o outro. Essa é a fonte da murmuração. Então tenha sempre na sua mente que o Senhor o chama para fazer o que te vier à mão para fazer, de modo que ele venha a ser glorificado. Não é assim que diz lá em Eclesiastes? Tudo o que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Veio na sua mão, Deus está dando para você. Não veio para você, Deus não está dando para você. É simples assim. Porque se fosse para você, Deus teria dado. Deus não erra um endereço. A bênção não vem e extravia e vai para a pessoa errada. Deus usa quem Ele quer usar. Então você hoje está exatamente onde Deus quer que você esteja. Honre a Ele. Honre a Ele no seu trabalho. Honre Ele na sua família, foi essa que Deus te deu. Honre Ele na igreja que Ele te colocou. Honre ao Senhor onde Ele tem colocado a sua vida, a fim de que você seja um holofote, tal qual foi João Batista, que aponta para a fonte dos dons e que não está triste por ser só um holofote e não ficar pensando assim: por que eu não posso iluminar a mim mesmo, né? Por que eu tenho que iluminar outro e apontar para outro? Contentamento é o nome daquilo que está acontecendo aqui com João Batista. E às vezes, meus irmãos, o fato de outra pessoa estar alcançando certo sucesso leva você a querer fazer o mesmo, mesmo sem ter condições para tal. Um dos textos de Atos que eu gosto de usar para ilustrar isso aqui é aquele em que a igreja, Lucas fala que a igreja tinha tudo em comum. Abra lá em Atos, capítulo 4. Veja como que Lucas descreve a vida da igreja. Ele diz no verso 32 que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E então, dentro desse contexto de cuidado mútuo da igreja, ele vai dizer que os crentes não consideravam as coisas suas, mas eles, à medida em que alguém tinha necessidade, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. E aí no verso 36 ele destaca um homem, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Talvez você já tenha tomado consciência ou conhecimento
de alguém que doou uma grande quantia de dinheiro para a igreja ou para alguma causa. E sempre que isso acontece, nós tomamos conhecimento, a gente fica admirado. Poxa, fulano, que bom coração, né? Que pessoa liberal, abriu mão aí pelo outro. Vocês acham que era diferente em Atos dos Apóstolos? A igreja olhou para Barnabé e viu em Barnabé alguém liberal que abriu mão de uma propriedade por amor dos seus irmãos. Então não é difícil você entender que Barnabé era alguém admirado, e a própria forma de Lucas relatar isso demonstra, e então ele faz um contraste no capítulo 5, veja aí: entretanto, está vendo o contraste? Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que eles queriam? Eles queriam o mesmo reconhecimento de Barnabé. E o que eles não queriam? Eles não queriam dar dinheiro todo. Barnabé deu. E então eles entraram em acordo, venderam lá a propriedade por X e entregaram menos do que isso. Pedro então confronta no verso 3, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E para que você não tenha dúvidas de que Pedro aqui não está de olho na propriedade alheia, porque o cristianismo não é assim. Quando alguém dá, é de boa vontade e nunca por imposição. Veja que Pedro continua dizendo: conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? O campo era seu, ninguém pediu nada. Se você vendeu o campo, o dinheiro estava na tua mão, ninguém pediu nada. Agora, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus? Qual foi o problema deste homem? Foi não ter dado para a igreja? Não, porque Pedro está dizendo, podia ter conservado com você. O problema foi ele dizer que estava dando tudo, retendo parte do dinheiro. Por que ele fez isso? Porque ele viu Barnabé fazendo. O que as pessoas vão dizer se vir que eu vendi o campo e em vez de fazer como Barnabé, dar tudo, eu fiquei com parte do meu dinheiro? O pessoal vai me chamar de sovina, de muquirana. Temor do que as pessoas vão pensar, ao mesmo tempo que tinha desejo de ser como aquele, ou bem visto como aquele outro. Isso aqui ilustra de forma bastante interessante o que pode acontecer às vezes na vida dos crentes. Você vê alguém que é bem visto, você quer ser bem visto como ele, mas você não quer fazer o mesmo caminho. Você peca para ter aquele mesmo reconhecimento. Agora pense só, isso acontece até quando jovens crentes estão começando a pensar no emprego e no futuro, e em vez de começar a avaliar a sua dotação, o que eu sei fazer, eles começam a olhar o que dá mais dinheiro. Então ele fala assim: eu gostaria de ser médico, porque ele tem um amigo médico, e o amigo médico tem um carrão. Eu queria ser médico, eu acho que eu vou ser médico. Mas ele não pode ver sangue, que ele desmaia. Como é que esse indivíduo vai ser médico? Ele pode ter chamado para um monte de coisa, ele não tem chamado para ser médico. Ele não tem capacidade para isso. E assim, com várias outras questões. Imagine um rapaz, ou imagine alguém querendo seguir pelo ramo do direito, mas não gosta de ler. Simplesmente não gosta de ler. Mas eu quero ser um advogado bem sucedido, quiçá juiz, talvez chegar no STF. Eu só não gosto de ler. Almeja-se posições,
sem avaliar capacidades. Se quer estar num local onde você não tem condições para isso, ou ainda algo muito pior, e que acontece, muitos que olham para o ministério pastoral como uma solução para a vida, porque afinal de contas não deu certo e mais nada, talvez Deus esteja me chamando para o ministério. Já tentei, pastor, fazer faculdade de Direito, não consegui. Eu já tentei fazer engenharia, não consegui. Eu já tentei jogar futebol, não consegui. Deus só pode estar me chamando pelo ministério. Tá não, irmão. Está chamando para qualquer outra coisa. Não é para o ministério, não. A pessoa não lê a Bíblia, não gosta de se envolver com a igreja, não gosta de gente, não gosta de conversar. Mas eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor e mais, eu quero ser professor de seminário. Uma vez um jovem, da minha antiga igreja, quando eu era membro, me chamou, eu estava de férias, e ele falou assim: Júnior, vai ter uma noite de talentos, e meu talento é pregar. Você me ajuda a preparar um sermão? Você está no seminário? Eu falei: ajudo. Vamos lá, sentamos. Abre a Bíblia aí. Abriu lá no texto meio assim. Falei assim: quando você lê esse texto aqui de João, você pensa em quê? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quando você lê isso, no princípio, você lembra de alguma coisa? Ele falou: de nada. Você lembra de Gênesis? Não. Você já leu a Bíblia toda? Não. Eu falei: seu dom não é pregar, não. Como é que seu dom é pregar e você nem lê, você não conhece a Bíblia? Eu até posso assentir que ele tenha o dom da retórica, pode ter, mas e quem disse que quem tem o dom para a retórica é chamado para pregar? Não se pode querer aquilo para o qual você não foi chamado. E aí muitas dessas pessoas que ficam assim, entram em frustração. Na igreja, há aquela ideia do plano de carreira, já viu? Eu vi esse ano de novo, acho que todo ano eu escuto a mesma coisa: pastor, fulano já é diácono, não tem tempo, né? Está na hora não de ser presbítero? Não sei, tá? Ele tem chamado para ser presbítero? Ele tem as qualificações para o presbiterato? E muitos bons diáconos se tornaram péssimos presbíteros por causa disso, porque tiraram do lugar onde Deus tinha colocado, porque com a ideia de que é plano de carreira, subiu a patente. Não tem isso no reino de Deus. Temos chamados distintos, o Senhor é o mesmo, e tudo isso acontece por falta de contentamento com aquilo que o Senhor tem dado. Aí você diz assim: pastor, então o que eu estou fazendo, não posso sonhar com mais nada. Não, não é isso que eu estou falando, não. Você pode sonhar em ter outra profissão, em mudar de emprego, em ter outra ocupação, em ter outro cargo na igreja, mas é preciso averiguar se você tem vocação para isso. Os sonhos precisam ser realistas, e eles têm a ver com aquilo que Deus te dotou para fazer. E há pessoas que podem ir fazer um monte de coisa diferente, não tem gente assim? Quando a gente vê o pessoal tocando, tem um camarada que toca bateria, teclado, violão, gaita, atabaque, birimbau, que botar na mão dele ele toca. Mas tem outro que não sai nem um dó com a boca. Avalie. Você tem qualificação? Busque, ore, peça a Deus, mas não fique murmurando, não fique olhando aquilo que é do seu irmão. E então vem um último ponto aqui, verso 29. Você demonstra humildade alegrando-se com as conquistas do seu próximo. Diz assim o texto: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu
diminua. Agora, olha só, lá no verso 26, quando os discípulos questionaram a João, os seus discípulos se aproximaram dele como mestre. Veja lá, diz assim o texto: foram ter com João e lhe disseram, mestre, elevaram João, certo? Aquele que estava contigo além do Jordão, enquanto João Batista é o mestre, Jesus é aquele que estava com você, aquele que veio para o Senhor batizar, está lá do outro lado do Jordão. Com total despeito, eles se referem a Jesus como simplesmente aquele que estava contigo e do qual o Senhor tem dado testemunho. Ele está batizando e está todo mundo indo atrás dele. Então, mais do que uma questão colocada, é praticamente uma repreensão velada. A culpa é do Senhor, o Senhor que está dando testemunho dele. Faça alguma coisa agora aí, tem um jeito. Porque se o Senhor não tivesse dado testemunho dele, as pessoas não estariam indo atrás dele. A culpa era de João, no final das contas. E então, no verso 29, João está demonstrando que não está nem um pouquinho preocupado com isso. Pelo contrário, ele está muito feliz com o que está acontecendo. E ele então faz uma comparação, dizendo que a sua alegria é como a alegria do amigo do noivo. O amigo do noivo está ali na festa, ele não tem a noiva, mas ele está muito feliz pelo seu amigo que tem uma noiva. Então ele está dizendo, olha, a noiva é dele, a igreja é de Cristo, os discípulos são dele, ele tem a noiva. E quando ele vê então as pessoas indo após aquele sobre quem ele testemunhava, para quem ele apontava, para quem ele tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele já existia antes de mim. Ele está alegre, as pessoas estão fazendo exatamente o que tinha de ser feito, ele está feliz. No verso 30 então ele resume isso com a declaração, convém que ele cresça e que eu diminua, uma declaração que sintetiza muito bem a humildade deste homem. Enquanto os seus discípulos estavam irritados, enciumados com o ministério de Jesus, João Batista está feliz. Ontem eu estava em casa, estava sozinho, olhando, está em Guarapari, aí eu fico lá no canal lá do YouTube, procurando alguma coisa para ver. E aí eu fui ver uma entrevista daquele, acho que é De Noite, né? Lá do Danilo Gentili. Tinha uma pessoa para ser entrevistada lá, e eu queria ver a entrevista. Olha lá, deixa eu ver a entrevista. E então uma pergunta dele me chamou a atenção, por causa exatamente do sermão que eu tinha estudado na semana anterior. E ele falando, ele estava entrevistando uma banda, né, o Traje a Rigor, e dizendo de um evento que eles foram, e que eles tocaram junto com uma banda internacional. Eu falei, foi tudo bem? Eles foram legais, os caras da banda? Porque a banda é conhecida aqui no Brasil, os outros são mundialmente conhecidos. Falou, não, eles foram muito legais. Aí o outro falou assim, eles, né? Eu falei, como assim? Porque o pessoal que arruma os instrumentos deles são um nojo. Aí ele falou o seguinte, eu já demiti gente assim, a estrela sou eu contrato uma pessoa para assessoria, eles dão bronca, eles brigam com as pessoas, eles querem ser mais estrela que eu, aí eu vou e demito. E eu achei aquilo interessantíssimo, porque às vezes é exatamente assim. Sabe para quem eu trabalho? E a pessoa quer se engrandecer porque trabalha. Não. Estes homens estão querendo tentar João Batista a chamar a glória para si. E João Batista simplesmente rejeita isso, dizendo, pois eu estou muito feliz. Ele tem que crescer mesmo, eu tenho que diminuir. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele afirmou assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores
a si mesmos. Você consegue perceber isso em João Batista? E a pergunta aqui é: você conseguiria se alegrar com um amigo de trabalho que faz a mesma função com você, com melhores resultados, e que por causa disso recebeu um troquinho a mais? É fácil se alegrar assim? É a mesma firma, é a mesma função, mas ele é melhor do que você. Ele está sendo elogiado. Você se alegra? Você consegue se alegrar quando você vê um irmão que recebeu do Senhor algo que você já está pedindo a Deus há muito tempo e nunca teve uma resposta positiva, e já já o seu irmão recebeu isso? Você consegue se alegrar com ele? Você consegue se alegrar com um amigo que passou no vestibular enquanto você mais uma vez reprovou? É a terceira vez que você faz, e a terceira vez que você reprova, e o danado de primeira. Você se alegra com ele? A Bíblia ordena a se alegrar com quem se alegra e a chorar com os que choram. E a minha percepção às vezes é que chorar com quem chora é mais fácil. O camarada está chorando, você vai simplesmente na onda. Ele está numa situação talvez pior do que a sua. Você está ali para consolar. Mas quando você tem que se alegrar com alguém que tem o que você gostaria de ter: fulano tem mais amigos do que eu, Beltrano tem uma esposa tão joia, um marido tão bom, o meu é terrível. Ah, como eu queria ter filhos como fulano, eles são tão quietinhos. Eu não me alegro com os filhos que Deus me deu, não me alegro com a esposa que Deus me deu. Eu só fico focando, e quando alguém chega perto de mim dizendo assim: poxa, meu filho foi bem esse ano, ao invés de ficar feliz com a pessoa, né, que está comemorando que o filho passou em tudo, eu fico pensando assim: por que o meu não é assim, né? De novo, está de recuperação, de novo, esse menino é só no empurrão. Eu não consigo me alegrar com o outro, porque eu gostaria, na verdade, de ter aquilo que ele tem. E o que está por trás disso é orgulho. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que Deus dá para ele e não dá para mim? Porque quando eu não me alegro com o sucesso de outro, sem dizer, eu estou afirmando o seguinte: eu mereço mais, eu sou melhor, e não tenho. É por isso que a minha percepção por vezes é essa: chorar é fácil, agora se alegrar é bem complicado. Mas João Batista está fazendo exatamente isso. O ministério de Jesus está indo de vento em popa, glória a Deus. Eu estou alegre, convém que ele cresça e que eu diminua. Se você buscar Cristo e se contentar com Cristo, lembrando que Ele está no controle da sua vida, lembrando que Ele dá aquilo que Ele sabe de que você tem necessidade, você então pode se alegrar com o sucesso alheio, ainda que você esteja buscando as mesmas coisas e não esteja conseguindo. Você humildemente aceitará aquilo que o Senhor tem dado à sua vida. Você tem vivido com humildade? O texto ensina como demonstrar humildade. Reconheça a fonte dos dons, fique satisfeito com o seu papel, alegre-se com as conquistas do seu próximo. João Batista demonstra ser alguém humilde, porque o seu coração está no seu Redentor, e não houve ninguém mais humilde que o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo chama os crentes a imitarem não João Batista, mas a Cristo. Abra aí de novo a sua Bíblia na carta aos Filipenses.
capítulo de número 2. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bom, por que Paulo está convocando os crentes a isso? A ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembre aí, nós já lemos, mas lembre aí do que está no contexto, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o chamado de Paulo para a igreja. É assim que vocês devem viver. Sabe como vocês vão viver assim? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se teve alguém na história que podia falar, você sabe com quem você está falando? Esse era Jesus. Em um momento ele chegou para os seus discípulos e disse: vocês me chamam de mestre, vocês fazem bem, eu sou mesmo, mas eu vou ensinar um negócio a vocês. Ele vai lá e lava os pés aos discípulos. Este, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, se fez servo, foi humilde até a morte, e morte de cruz. Ele morre a morte dos seus eleitos, para que estes possam ter vida, e tendo vida, para que eles também possam viver em humildade. Agora lembre que Jesus afirmou lá em Mateus, que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O reino de Deus é para aqueles que são humildes, não é assim a bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de coração. E como afirmou Tiago, irmão de Jesus, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Senhor ajude a andar em humildade, dando a Cristo Jesus toda a glória daquilo que você é, daquilo que você faz, das suas conquistas, da posição que você ocupa. Que a sua vida seja uma vida de testemunho da graça bendita daquele que é a fonte de todo bem, daquele que é a fonte de todos os dons.